Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um degradê navalhado de forma simples e eficiente para você aplicar aí no seu dia a dia. A gente vai iniciar o corte com o pente 1,5 especial, subindo bastante esse pente, fazendo um movimento mais reto, deixando a região das arestas, que é essa parte lateral, bem baixinha. É muito importante quando você vai fazer um corte navalhado, de você subir muito bem cada pente, esses pentes mais altos, porque senão depois você tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer a graduação entre a navalha e o corte mais alto, né? Ou seja, pente 1,5, pente 1, pente meio. Então você pode reparar que eu estou subindo bastante o pente 1,5 e venho fazendo um movimento mais reto. Agora eu vou criar a marcação com a máquina de acabamento. Eu deixo cerca de 2 dedos de cabelo na parte de baixo e faço essa marcação que você pode ver aí. A gente vai fazer uma leve descida na parte de trás para que a gente não suba demais na parte ali das arestas, na parte de trás. Então eu faço uma marcação cerca de meio dedo aí de grossura para que a gente tenha como referência, e essa parte é muito importante, então você tem que fazer com bastante calma, com bastante precisão. Sempre quando eu trabalho com pentes mais baixos assim, eu utilizo essa escovinha que você pode ver aí. É muito importante porque às vezes você já fez a marcação, tá tudo certo, mas às vezes tem alguns cabelinhos que ficam ali e você acha que não foi bem feito ainda. Então é importante você vir sempre limpando com essa escovinha. A partir do pente meio, eu já costumo utilizar essa escova. Então repare desse outro lado também, faço da mesma forma, com bastante precisão, com bastante calma, sem correria. Isso é muito importante. Agora eu conecto as duas laterais com a parte de trás. Atrás eu geralmente faço a marcação de um dedo mais ou menos. E ó, se você quiser aprender tudo isso e muito mais de forma detalhada, passo a passo, uma sequência onde você não vai se confundir, você pode entrar no meu curso online, que é o Creative Barber Online. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Vai ser um prazer ter você lá, junto da nossa turma. Eu tenho certeza que você vai evoluir demais. Continuando aqui no corte, nós vamos subir com a zero alta, cerca de um dedo acima da marcação que nós fizemos com a máquina de acabamento. Se você é iniciante, quando eu falo alavanca alta e baixa, a alavanca alta é quando eu tiro o mínimo possível ali com aquele pente, com aquela máquina, e a zero baixa, ou pente baixo, é quando a gente tira o máximo possível. E o que eu fiz agora foi subir com a zero alta, fiz a marcação de um dedo e agora eu venho com a zero, praticamente zero baixa, dou só um toquezinho na alavanca para remover aquela linha que fica entre a máquina de acabamento e a máquina de corte. Eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade de tirar essa marcação porque pensam que conseguem tirar essa marcação praticamente só com a zero alta, mas não, você precisa usar ali entre a zero alta e a máquina de acabamento a alavanca só com um toquezinho ali nela, e aí você consegue ir removendo essa marcação, que é o que eu estou fazendo nesse momento aí do vídeo. Eu subo só um pouquinho a alavanca e venho removendo. E é muito importante a força que você exerce ali na sua mão. Quando eu vou chegando lá próximo, lá em cima da zero alta, minha mão ela já está bem suave, com pouquíssima pressão, para que não crie uma marcação mais em cima. Isso é muito importante. Do outro lado aqui nós vamos fazer a mesma coisa, subir com a zero alta e depois vir tirando as marcações. Esse é um corte que leva em média de 30 minutos no meu dia a dia, tá? É claro que aqui explicando e tudo mais, leva mais tempo, mas no dia a dia comum é em média de 30 minutos. Agora nós vamos vir com o pente 1 alto, subindo bem lá em cima, próximo do pente 1,5. Depois de usar o pente 1 alto, eu venho com a 1 baixa, para que eu tiro bastante aquele excesso de cabelo ali, subo bastante a máquina, para que eu não tenha dificuldade depois de tirar aquela marcação de baixo. Então primeiro eu utilizo o pente 1 com a alavanca alta, e depois eu utilizo o pente 1 com a alavanca baixa. E aí eu subo ela bem próximo ali do pente 1 alto. Então vou sempre seguindo essa lógica de pegar a máquina e subir ela o máximo possível em cada pente, porque senão depois fica muito difícil de conseguir fazer a graduação. E aos poucos vocês podem perceber que já vai acontecendo o degradê, né? Depois mesmo quando a gente vem com o pente meio, fica já o degradê praticamente feito. Nessa parte de trás e na outra lateral a gente segue a mesma sequência, pente 1 alto e 1 baixo. Agora vocês vão ver o degradê acontecendo, a gente vai vir com o pente meio especial. Eu inicio ali com a alavanca baixa mesmo, mas você pode iniciar com a alavanca alta, tanto faz. E eu venho ali, ó, usando 2, 3 dentes ali da máquina. Você pode reparar que o degradê ele acontece muito com esse pente especial. Ele é muito importante, para mim é imprescindível utilizar ele em tudo quanto é tipo de formas de fazer o degradê, eu acho ele muito importante. Então ali eu venho alternando entre a alavanca baixa e alta. E olha só como a gente consegue remover bastante aquele peso, aquela sombra que ficou ali. Então eu venho trabalhando assim, ó, utilizando ele mais de lado, de um lado do outro. Na parte de trás ali eu já consigo usar ele mais inteiro, que é uma parte mais pesada, com mais densidade de cabelo. E assim a gente vai construindo o degradê de forma tranquila, sem correria. E vai acontecendo. Depois a gente ainda vai ter que vir conferindo com o pente com a zero, mas o pente meio ele já faz um trabalho muito grande aqui pra gente, pra tirar essa marcação mais difícil de baixo. Quando você for usar esse pente meio, não tenha medo de subir bem ele, porque senão vai ficar a marcação. Não tenha medo de utilizar o pente meio especial, subir bastante ele, como eu estou fazendo aí. Logicamente, sempre controlando bem a força que você exerce ali na sua mão, mas você pode ver que eu subo ele bastante também.
Agora eu venho com a zero com a alavanca na metade para tirar algumas marcações que ficaram. Então o trabalho maior é com o pente meio, mas depois ainda venho dando uns ajustes com a zero na metade e a zero alta. Agora nós vamos fazer a parte da navalha. Então eu venho com a navalha, ó, repare que eu estico bem a pele, eu joguei um pouco de água, eu não gosto muito de usar creme porque fica tudo muito lambuzado, então eu venho com água mesmo, com a boa navalha, o cliente não vai sentir dor nem nada do tipo, você precisa esticar bem a pele e fazer dessa forma que eu estou fazendo. Eu inicio ela, como a pele já está bem preparada com a máquina de acabamento, a sua máquina de acabamento ela tem que tirar muito para que não fique muita marcação ali. Se for uma máquina de acabamento que ela tem uma regulagem muito alta, vai te atrapalhar. Então ó, repare que eu vou tirando bem todo o excesso ali de cabelo. Essa é uma parte que você tem que fazer com bastante calma, para cuidar até mesmo, né, não acabar cortando o cliente ou algo do tipo, então faça com bastante atenção. Depois que a gente passa a navalha, é comum ficar algumas pequenas marcações e eu venho tirando ali ó, com a máquina de acabamento, dessa forma que você pode ver. E também, em alguns casos, eu utilizo a shaver, uso ela de cima para baixo para tirar alguma linha que possa ter ficado. Nós vamos fazer agora o acabamento aqui desse cabelo. Meu cliente gosta de fazer a parte frontal, parte de perfil. Então eu venho fazendo aqui o acabamento. Sempre pergunte para o seu cliente se ele realmente quer fazer essa parte ali, se ele tem o hábito de fazer. Porque tem pessoas que não gostam e eu vejo muitos barbeiros acabam fazendo o próprio gosto e não pergunta para o cliente, né? No fim das contas, você tem que agradar o seu cliente e não a você mesmo. Então eu venho fazendo ali o acabamento, trazendo ali aquele destaque para a parte do degradê, a parte frontal fica bem bonito. Agora vamos lavar o cabelo. Eu sempre lavo o cabelo aqui no meu dia a dia. Acho que isso agrega valor também para o seu serviço. Os clientes gostam bastante. E sempre trocando aquela resenha, conversando com o cliente. Isso é bem importante. E nós vamos aqui cortar o cabelo do cliente bem baixo. Ele gosta super baixo, mas não gosta de passar a máquina em cima. Então nós vamos fazer uma técnica de pente corrido na parte de cima do cabelo. Então eu venho tirando, deixando bem baixinho mesmo. Venho de uma lateral até na outra. Estou utilizando aqui as tesouras da Komakai R10. Gosto muito dela. É um tamanho 7.0. Prefiro tesouras maiores como essa. Ela tem uma precisão incrível, eu recomendo muito ela, já uso há alguns anos, uso a Komakai R10 e a R5 2.0, que é a tesoura de desbaste. Então olha lá, repare que eu tiro bastante, vou passando essa tesoura e deixando tudo uniforme, evitando de cortar muito num canto e depois já ir para o outro, não, eu vou numa sequência ali que você pode ver, devagar, aos pouquinhos a gente chega num resultado bem bacana. O pente corrido é uma técnica que você precisa dominar se você quer ser um barbeiro que tem bons resultados. É uma técnica que você vai usar em praticamente todos os cortes do seu dia a dia. Depois de fazer o corte, eu venho secando para fazer uma checagem final com a tesoura de desbaste, com a KR5 que eu estou utilizando ali. Aí eu gosto de usar um pente que ele seja bem fininho, para que eu consiga acessar melhor o cabelo ali naquela região das arestas, que é comum ficar um pouco mais pesado, um pouco mais escuro. Isso é um detalhe que parece que não faz diferença, mas se você for comparar, dá uma diferença absurda fazer o acabamento final com a tesoura de desbaste. Vamos utilizar aqui agora uma pomada de efeito seco, e também o meu cliente tem uma falhinha ali na lateral, uma falha natural. Eu passei só um pente ali, um lápis bem rápido, só para tirar um pouquinho. Você pode ver um lápis geralmente de maquiagem que a mulherada usa. Só passei ali mesmo para dar um destaque melhor pro cabelo dele. E esse é o resultado final. Espero que você tenha aprendido bastante com essa aula. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder conteúdo de qualidade que sai todo domingo às 12 horas. E se você quiser dominar o corte na tesoura, eu vou deixar linkado um vídeo aqui, é só você clicar em cima e eu te vejo lá.